Olá pessoas, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí no pique para poder fazer mais uma aula top sobre eletroquímica. Vou falar um pouquinho sobre eletrólise. Eu preciso, para que você entenda bem a aula sobre eletrólise, que você tenha algum conhecimento prévio, tá? Muitas das aulas que eu preciso para que você saiba, para poder entender essa aula aqui, já estão no meu canal. Então, dá uma olhadinha em aulas sobre reação de simples troca, dá uma olhadinha na aula sobre pilha, NOx, reação de oxirredução. São conceitos que você precisa ter para entender bem essa aula. É uma aula um pouco densa, um pouco grande, um pouco complexa, que eu vou fazer detalhadamente para que você tenha um bom resultado relativo ao processo eletrolítico, que é muito importante no seu estudo de química, da parte de físico-química, da parte de eletroquímica. Então, célula eletrolítica, cuidado para não confundir, célula eletroquímica é pilha, célula eletrolítica é eletrólise. Tá? Então, células eletrolíticas são eletrólises. A pilha é uma reação espontânea, ocorre na natureza. Eu tenho, às vezes, que forçá-la a não ocorrer. Tá? A eletrólise é uma reação não espontânea, não ocorre na natureza. Você não terá processos eletrolíticos naturais. Eles são processos de laboratório, eles são processos de indústria. Tem a função de converter energia elétrica em energia química. Então eu vou usar energia elétrica para provocar a ocorrência de uma reação química, produzindo energia química. Tá? Caracteriza-se como reações de decomposição. Transformam substâncias mais complexas, maiores, mais agrupados, com maior número de átomos, em substâncias mais simples. Tá? Então, reação de decomposição converte substância mais complexa em substância mais simples. A função da eletrólise é produzir substâncias que não existem na natureza, que não são obtidas de forma natural, que a natureza não promove a sua existência. Essa é a ideia de você fazer uma eletrólise. É para isso que você investe energia, para obter coisas que a natureza não te fornece. Ok? Apresenta um DDP negativo. A pilha apresenta DDP positiva, é espontânea. A eletrólise apresenta DDP negativa, é não espontânea. Consome corrente elétrica contínua. Eu só posso fazer eletrólise usando um gerador de corrente contínua. Não posso fazer eletrólise usando energia da tomada, a não ser que eu coloque um conversor, porque a tomada tem corrente alternada. E aqui a gente quer corrente contínua. Ok? Pode existir dois tipos de eletrólise. Existe a eletrólise ígnea, quando eu vou decompor a substância pura no seu estado fundido, tá? E a eletrólise aquosa, que é quando eu vou decompor a substância dissolvida em água, em solução. Tá ok? Então vamos nessa. Primeiro eu vou fazer uma representação genérica de uma eletrólise. Qual é o processo todo pelo qual ela ocorre. E depois eu vou fazer alguns exemplos específicos para a gente poder entender melhor aí o processo de andamento da eletrólise. Então, vou precisar de um recipiente, que a gente chama de cuba eletrolítica. E nessa cuba eletrolítica eu vou colocar a substância que eu vou fazer a eletrólise. Então, vou começar aqui com um composto iônico AXBY sólido. Compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente elétrica. Por isso, não há eletrólise sólida. Só quem conduz corrente elétrica no estado sólido são os metais e o grafite, que já são substâncias simples. Ferro é feito só de ferro. Zinco é feito só de zinco. Ouro é feito só de ouro. Então, o metal já é uma substância simples, não dá para decompor. E o grafite é feito de carbono, que é substância simples, não dá para decompor. Uma substância que eu possa decompor, por exemplo, a substância composta, a substância iônica, no estado sólido não conduz corrente elétrica. É por isso que não existe eletrólise sólida. Existe eletrólise ígnea, existe eletrólise aquosa. Para separar os íons e tornar o meu sistema condutor, eu posso usar calor ígneo, aquecido, fundido, ou
água, dissolvido em água. Lembrando que eu só posso fazer eletrólise aquosa se a substância for solúvel em água, né? Quando eu dissolver em água ou quando eu fundir, eu vou separar os íons, eu vou quebrar a estrutura aqui ao meio. Lembre-se que o lado esquerdo é positivo, então eu vou ter X mols do íon A. Lado esquerdo positivo, o valor da carga dele, né, de Xuxa, né, ó, traz de volta aqui, ó, é mais positivo, Y. Líquido, se for ígneo, se eu tiver aquecido para separar os íons, ou aquoso, se eu tiver dissolvido em água, ok? Então eu vou ter um monte de íons positivos no meu sistema. Só que quando eu quebrei, eu não produzi só o íon positivo, eu também produzi o íon negativo. Y, íons B, lado direito negativo, o valor da carga está aqui, ó, menos X, ok? Líquido, se for ígneo, aquoso, se for dissolvido em água. Professor, como é que eu vou saber se é líquido ou se é aquoso? Se é ígnea ou se é aquosa? Lendo o texto da questão. O texto da questão vai te dizer se é ígneo ou se é aquoso. Agora que eu já tenho o meu sistema condutor de corrente elétrica, agora que eu já fiz a dissociação iônica do meu composto iônico sólido, ou a ionização, se eu tiver aí um composto não iônico, eu vou ter que decompor esses íons e para isso eu vou levar corrente elétrica aqui para dentro. Então primeiro eu preciso de um condutor de corrente elétrica, 2 bastões chamados de eletrodos. Os eletrodos podem ser de grafite, né, que tem um custo menor, mas também uma durabilidade menor, ou podem ser de um metal inerte, que não participará da reação, como por exemplo, platina, né? A platina pode ser usada aqui como eletrodo. E para passar energia elétrica aqui, eu preciso de um gerador de corrente elétrica. Está aqui, ó, representação que você aprende lá em física, né, de um gerador. Lá em física também você aprende que essas hastes de tamanho diferente representam os diferentes polos da minha eletrólise. O maior é o positivo e o menor é o negativo. Então aqui está o meu polo positivo, aqui está o meu polo negativo. Beleza? Base conceitual de eletrólise. A eletrólise é a decomposição gerada pela passagem de uma corrente elétrica. Então eu vou ter um íon positivo. O meu íon positivo, como ele é positivo, ele será atraído por cargas negativas. Quem vai fornecer as cargas negativas, os elétrons? O gerador, o polo negativo do gerador. O elétron vai sair daqui, vai descer pela barra. Aí a barra vai ficar carregada com carga negativa. Se eu tenho a barra carregada com carga negativa, ela vai atrair os íons positivos. Os íons de carga positiva vão para o polo negativo fazer o quê? Descarregar-se. Perder a sua carga elétrica. E aí ele vai ficar neutro, sólido. Quantos elétrons eu vou precisar? O número de mols de X vezes a carga dele, que é Y. Então, X vezes Y elétrons. Ok? Tá claro? Tá entendendo? Espero que sim. Espero que você esteja aproveitando aí o vídeo. Se você está curtindo esses vídeos do canal, divulgue para os seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Acione o sininho das notificações e aproveite ao máximo isso aí. Divulgue para os seus amigos para eles poderem aproveitar também. Ok? Vamos para a segunda parte. O elétron veio daqui e, com isso, aqui ficou carente de elétrons, ficou carga positiva. E, consequentemente, como está ligado nesse eletrodo, esse eletrodo também está carente de elétrons, também está positivo. O íon de carga negativa vai para onde? Vai para o polo positivo. Fazer o quê? Descarregar-se, liberar o elétron. Aí o elétron sobe e fecha o circuito. Saiu aqui, entrou aqui. E aí
o Y que perdeu o elétron também fica neutro. Aí eu tive a decomposição da minha substância em duas substâncias simples. Beleza? Ah, professor, eu não entendi muito bem. Tem problema, agora eu vou fazer um exemplo prático para você entender melhor. Ok? Vamos lá, a eletrólise do NaCl. Então, vou reconstruir aqui o meu sistema. Ó. Minha cuba eletrolítica está aqui. Vou fazer uma eletrólise ígnea. Tá? O cloreto de sódio sólido, composto iônico, não conduz corrente elétrica. Lembra? Composto iônico, os íons estão presos, estão grudados, ligados. Eles não conseguem se mover de um lado para o outro, não conseguem conduzir corrente elétrica. Tranquilo? O NaCl vai ser aquecido e a temperatura de fusão de composto iônico é elevada, né? Algo em torno de 800 graus, mais ou menos, para decompor o cloreto de sódio. Aí eu vou produzir íons Na+, vou ter os íons Na+, aqui, sódio família 1A carga +1, né? E íons Cl-, líquido. Quando eu coloquei energia, a energia fez o quê? Aumentou a agitação dos íons e eu consegui quebrar a atração que existia entre os íons, mais ou menos, né? Separar um pouco os íons, passar ele mudar de estado, passar para o estado líquido. E aí eu separei um íon do outro. Esse processo se chama dissociação iônica. Eu fiz uma dissociação iônica usando calor, usando energia térmica. Separei os íons. E agora que eu tenho os íons soltos, eu tenho um meio que conduz corrente elétrica. Então agora eu vou fazer a corrente elétrica passar ali dentro. Vou passar a corrente elétrica, então vou usar dois bastões, dois eletrodos, né? E um gerador de corrente elétrica. Lembramos que o polo maior é o positivo e o polo menor é o negativo. Como nós vimos anteriormente, o elétron sai daqui e atrai os íons positivos. Certo? Então vou voltar para você ver de novo. Olha lá, o elétron vai descer aqui, aqui vai ficar carregado com carga negativa. E vai atrair os íons positivos. O sódio, que é o íon positivo, é atraído pelo polo negativo. O que ele vai fazer no polo negativo? Descarregar-se. Como ele é positivo, para descarregar, para ficar sem carga, ele terá que ganhar elétron. Vai ganhar elétron e aí vai ficar neutro, sem carga. Elétron no reagente, sempre que o elétron está do lado do reagente, a reação é de redução. Re com Re. Elétron no reagente, redução. Ok? Redução é um processo que ocorre sempre no cátodo. Não importa se é pilha ou se é eletrólise, não interessa. Se o elétron está no reagente, é redução. A redução ocorrerá sempre no cátodo, obrigatoriamente no cátodo. Detalhe, na pilha, o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, é o polo que atrai os cátions, é o polo negativo. Ok? Então eu fiz aí a primeira parte da reação, né? A primeira metade, a primeira semi-reação, a semi-reação de redução que ocorre no cátodo da eletrólise. Agora vamos para a outra parte. O íon negativo, o cloreto, vai ser atraído pelo polo positivo e vai entregar os elétrons no polo positivo. Vai devolver o elétron aqui para fechar o circuito. O cloreto, que é negativo, tem um excesso de elétrons. Como eu quero que ele descarregue, ele terá que perder esse elétron. Só que ao perder um elétron, ele vira cloro. Vamos lembrar, o cloro está na família 7. Quando ele é Cl-1, ele ganhou um elétron. Ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Estava estável. Quando eu arranco esse elétron dele, ele volta a ter 7. E ele não é estável. Então eu não posso escrever só Cl, neutro, Cl0. Eu tenho que escrevê-lo fazendo uma ligação covalente com outro átomo de cloro. Então, os dois cloros
Ao perderem elétrons, ficam instáveis, se ligam um ao outro, gerando cloro neutro gasoso. Ah, professor, mas desse lado só tem um cloro. Sim, então vou ter que balancear. Um cloro é a metade de 2 cloros. Então, meio mol de Cl2 gasoso. Ok? Com isso, fizemos a segunda reação. Se elétron no reagente é redução, elétron no produto é oxidação. Veja que o NOx está aumentando, está indo de -1 para 0. Oxidação ocorre sempre, ever, no ânodo. Ok? E o ânodo da eletrólise é o polo positivo. Ok? Reconstruir aqui as mesmas equações, tá? Para eu poder somá-las. Chegar na equação chamada de equação global. Na equação global eu vou cortar os intermediários de reação. Aquilo que aparece no produto de uma e no reagente da outra. Então eu tenho um elétron e um elétron. Eu posso cortar um elétron com um elétron. Eu tenho Na+ no produto e Na+ no reagente. Então eu posso cortar Na+ com Na+. Eu tenho Cl- no produto e Cl- no reagente. Eu posso cortar Cl- com Cl-. Sobrou para mim cloreto de sódio sólido no reagente. Lembre-se que ele não é condutor de corrente elétrica, então eu tenho que aquecer primeiro, passar a corrente elétrica depois. Então eu vou precisar de calor e corrente elétrica. Calor e corrente elétrica, vou convertê-lo em Na neutro, líquido, e meio Cl2 gasoso. O que eu fiz com o cloreto de sódio? Decompus. Transformei uma substância composta em 2 substâncias simples. Ok? Curtiu? Tenho certeza que sim, tá? Para não ficar só nesse exemplo, eu vou fazer mais um exemplo. Vamos então ao nosso segundo exemplo. Vamos à eletrólise ígnea do óxido de alumínio, tá? Segundo e último exemplo de eletrólise ígnea aí, usando os mesmos preceitos que nós usamos para a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Os mesmos preceitos, ok? Então, sabemos que o óxido de alumínio, como ele é um composto iônico, compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente elétrica. O óxido de alumínio é a principal fonte de alumínio para a indústria, o principal componente aí da bauxita, que é o minério de alumínio. Também conhecido como alumina. O óxido de alumínio compõe mais ou menos 55% da bauxita. O restante é outros minérios que podem ter uma outra utilização ou podem ser descartados, o que gera a lama, né, que vai para as barragens e gera aquele monte de problema ecológico que a gente já está cansado de saber com o rompimento das barragens. Como é uma eletrólise ígnea, e eu vou saber disso por causa do texto da questão, né? Eu vou aquecer para poder fundir isso. Como o óxido de alumínio tem uma atração muito intensa, o ponto de fusão dele é muito alto, tá acima dos 2000 graus Celsius, para auxiliar o processo de fusão, eu vou usar um fundente, o hexafluoreto de alumínio e sódio, para baixar a temperatura de fusão do óxido de alumínio para próximo aí de 1000 graus Celsius. Mesmo assim ainda é alto, mas é bem menos do que a original, ok? Vou quebrar aqui, vou produzir 2 mols de alumínio. A carga do alumínio está aqui, ó, lado esquerdo positivo, valor da carga 3, 2 mols de Al mais 3 e 3 mols de O, 2 menos, 3 mols de O, lado direito negativo, a carga do oxigênio está aqui, ó, 2 menos. Esse processo se chama dissociação iônica, né? Separação de íons de um composto iônico. Depois disso, a gente vai pegar o Al3+, esse aqui, ó, esse mesmo íon, lembra? Faço a dissociação, aí eu tenho um líquido cheio de íons, aí eu coloco os eletrodos e ligo o gerador para passar os elétrons pelo sistema. O íon de carga positiva vai para o polo negativo. Fazer o quê? Descarregar-se, perder a carga. Qual carga?
2 vezes 3 cargas positivas, 6 cargas positivas. Para zerar 6 cargas positivas, eu preciso de 6 elétrons. 6 cargas positivas, 6 cargas negativas, alumínio neutro, alumínio puro. Aí eu obtive alumínio para ser usado na indústria. Está no estado líquido porque a temperatura está muito alta, lembra? Mas na temperatura e pressão ambiente ele seria um sólido. Elétron no reagente, redução. Redução é o processo que ocorre sempre no cátodo. O cátodo da eletrólise é o polo negativo. Fiz a descarga do íon positivo, vou fazer a descarga do íon negativo. O oxigênio, o óxido, na verdade, né, O2-, íon de carga negativa vai para o polo positivo. Fazer o que no polo positivo? Descarregar-se. Descarregar-se. Perder os elétrons. Quantos elétrons? 3 vezes menos 2, menos 6. 6 elétrons. Vai perder 6 elétrons. Quando perder 6 elétrons, o O fica sem carga. Fica O. Mas você sabe que o O é da família 6A. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Ele não é estável com 6 elétrons. Para se tornar estável, eu tenho que ligar um oxigênio em outro oxigênio, formando O2 gasoso. O2 neutro, sem carga, gasoso. Ah, professor, mas desse lado tem 3 oxigênios. Sim, balancei a equação. Se desse lado tem 3, desse lado eu preciso de 3. Vou colocar o que eu preciso, que é 3, vou dividir por quanto eu tenho na molécula, que é 2. Então, 3,5 mol de O2. Elétron no produto é oxidação. Oxidação é no ânodo. O ânodo é o polo positivo da eletrólise. Beleza? Vamos somar para obter a equação global. Somando eu posso cortar elétron com elétron, produto e reagente. A L3+ com a L3+, produto e reagente. O2- e O2-, produto e reagente. Sobrou a L2O3, calor e corrente elétrica, eletrólise ígnea, produz alumínio sólido, né, na temperatura e pressão ambiente, aqui ele está líquido porque está aquecido, né, está aquecido, mais 3,5 mol de oxigênio gasoso. O que eu fiz com a L2O3? Decompus, transformei ele em substâncias simples. Processo de eletrólise, lise, quebra, decomposição, elétron na presença de corrente elétrica. Ok? Espero que você tenha curtido o vídeo, tenha aprendido bastante aí, tá? Não esqueça de se inscrever, divulgar o vídeo e bons estudos para você. Aquele abraço.